Olá, minha gente. De novo aqui com vocês para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Esta semana estaremos comentando sobre a lição número 4. E o nosso manual de estudos deste trimestre tem por temática a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. São lições maravilhosas que falam sobre orientações e princípios bíblicos com o intuito de buscarmos a preservação da saúde no seu sentido integral, saúde física, emocional e espiritual. E nesta lição de hoje, lição número 4, a temática é a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. João 14, versículo 27, é o texto que o comentarista selecionou para o texto áureo. O texto áureo diz assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. A humanidade busca obter a paz desde o início da história. Jesus tratou desse tema em seu ministério terreno. Há claras distinções entre a paz oferecida por Cristo e a paz proposta pelos governos ao longo dos séculos. O Mestre dirige-se aos discípulos, preparando-os para a proximidade de sua morte. Jesus tinha em mente as dificuldades que eles enfrentariam. Após sua ressurreição e elevação aos céus. Os discípulos enfrentariam calúnias, acusações, perseguições e martírios. O Mestre prometeu enviar outro Consolador e deixou como promessa aos seus seguidores: a minha paz vos dou. Jesus pode nos dar a sua paz. Os governos do mundo também podem nos trazer um sentimento de paz. Porém, jamais será a paz semelhante à que Cristo nos oferece. A sociedade clama por paz entre os povos e acredita que o fim das guerras pode levá-los à obtenção de um mundo perfeito. Para muitas pessoas, ter paz significa ter bom emprego, família, amigos, boa casa e boa saúde. Para outros, a paz tornou-se em moeda de troca, como numa relação comercial. As pessoas tornam-se clientes diante de um Deus vendedor. Essa é a paz que o mundo pode oferecer. Por isso Jesus disse: não lhes dou a paz como o mundo a dá. Deus até permite que algumas pessoas desfrutem de certa comodidade, que erroneamente os homens entendem como paz. Outros enxergam a paz como a ausência de guerras,
Porém, ter paz em Deus é ter segurança e convicção, mesmo diante das lutas diárias da vida, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paz em Deus é ter a certeza de que Deus é soberano, justo e misericordioso. Nada escapa do seu controle, e tudo o que se levanta contra nós serve para a nossa própria edificação e glorificação do nome do Senhor. Jesus disse que teremos paz, mas também teremos aflições. Podemos ter paz em Deus, apesar das aflições. É essa a paz que o mundo não pode dar. Qualquer pessoa pode conseguir a paz que o mundo oferece, mas somente os salvos em Cristo podem ter acesso à genuína paz que é proveniente de Deus. Por isso, Cristo é denominado de o Príncipe da Paz. E, na verdade aplicada, o comentarista disse que somente através de Jesus Cristo será possível conseguirmos a restauração completa da nossa alma. E como textos de referência, temos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, versículos 10, 12 a 15. E o versículo 10 deste nosso texto de referência, Paulo escreveu assim: E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Paulo afirma que Cristo é a essência perfeita da deidade e que, por estarmos unidos com Ele, esta união torna-se proveitosa, porque adquirimos a sua natureza. Deus habita em Cristo e nele podemos obter esta perfeição. Não estar unido com Cristo é uma forma de ingratidão, pois não se pode buscar em outro lugar a natureza que já existe em Cristo Jesus. Paulo não está afirmando que a perfeição de Cristo seja vertida literalmente para nós, mas sim que somente em Cristo encontraremos recursos dos quais podemos nos sentir plenamente satisfeitos, pois Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. E no versículo 12 deste texto de referência, Paulo ainda continua: Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Paulo exemplifica claramente a forma da circuncisão espiritual como sinal de nossa inclusão na família de Deus, pois somos batizados e, consequentemente, somos sepultados com Cristo. É através do batismo que somos ressuscitados com Ele por meio da fé. E é dessa forma que somos participantes da sua morte. Paulo explica que obtemos tudo isso através do batismo. Dessa forma,
Cristo realiza em nós a circuncisão espiritual, não pela retirada cirúrgica do prepúcio, praticada por razões religiosas, não, mas sinal este que estava em vigor sob a lei de Moisés, mas através do batismo. O batismo, portanto, é o sinal que nos é apresentado, pois enquanto esteve ausente, estava prefigurado pela circuncisão. E o versículo número 13 do texto de referência, Paulo ainda diz: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Antigamente, quando éramos gentios, éramos chamados de incircuncisos. A não realização da circuncisão, que era feita com a retirada do prepúcio, além de tornar o homem em um alienado da comunidade de Israel, tinha-o também como um estranho às promessas feitas a Abraão. Metaforicamente, Paulo aludiu à incircuncisão natural. Todavia, quis referir-se à obstinação do coração humano. O homem que se torna obstinado contra Deus possui natureza contaminada pelo pecado. Na verdade, Paulo quis dizer que a incircuncisão não servia de obstáculo para o ser humano se tornar participante da natureza de Cristo. Por conseguinte, a circuncisão alterou a graça de Deus que eles já haviam obtido através de Jesus. Paulo diz que estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados. Esta é a causa da condenação eterna, pois nossos pecados tornam-nos alienados de Deus. E ele acrescenta: agora Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Em Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. E o versículo 14, Paulo escreveu: e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Cristo anulou o débito da nossa dívida juntamente com suas duras normas que éramos obrigados a cumprir. O apóstolo fez referências à lei cerimonial judaica, pois eles eram obrigados a cumpri-la religiosamente. A lei era prejudicial a eles, pois os sentenciava à morte por negligência e transgressão das normas. Foi essa lei que o próprio Deus apagou com o sangue do seu Filho. Em Números, capítulo 5, versículo 23, Moisés registrou: aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Apagar a escrita à mão faz referência às maldições escritas no livro, no caso da mulher suspeita de adultério. As maldições deveriam ser lavadas para serem apagadas pelas águas amargas. O fato é que, quando Cristo foi pregado na cruz,
Ele acabou com essa conta e nossa obrigação de cumprir esses regulamentos foi anulada. E no versículo 15 do nosso texto de referência, Paulo conclui: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Foi na cruz que Cristo venceu o poder do mal. Não há dúvida de que Paulo refere-se a autoridades espirituais como os demônios, que são anjos caídos que nos acusam diante de Deus. Paulo afirma que eles ficaram desarmados e por isso não podem fazer nada contra nós. O certificado que atestava a nossa culpa agora foi destruído. Cristo venceu Satanás na cruz e conquistou a vitória para si mesmo e para nós. E na introdução, o comentarista escreveu que o objetivo desta quarta lição é demonstrar que é possível a restauração da alma humana em sua totalidade, através do poder do sangue de Jesus Cristo. Contudo, é necessário que o novo homem gerado pelo Espírito Santo viva conforme os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Os nascidos de Deus estão aptos a desfrutarem das bênçãos que Ele tem reservado para seus filhos, já para a vida nesta terra. E no tópico número 1, o título é O Mapa de Nossa Personalidade. As experiências vividas em Cristo influenciam todo o conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. A transformação do velho homem em nova criatura irá refletir diretamente na maneira de agir da pessoa. Interagimos com outras pessoas sob a influência de nossos conhecimentos adquiridos por meio dos sentidos desde o início de nossa vida. Segundo a psicologia, as experiências que acumulamos, ainda na primeira infância, passaram a constituir uma base que define a maneira como agimos ou reagimos diante de todas as circunstâncias da vida. E no subitem 1.1, o tema é A restauração é para todos? Falando sobre a árvore e suas frutas, Jesus disse o seguinte: a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Mateus capítulo 12, versículo 35. De acordo com a psicologia, metade da nossa energia mental e emocional é empregada para reprimir lembranças indesejadas. Segundo Augusto Cury, em nossa memória existem as chamadas janelas Killer, que são áreas do córtex cerebral, onde são arquivados os traumas, as fantasias, fantasmas, crises, fobias, ciúmes, sentimentos de inveja, baixo autoestima, timidez, complexo de inferioridade, necessidade neurótica de poder, de controlar os outros e de ser perfeito. Todos nós precisamos ter a alma restaurada.
É lógico que é impossível deletarmos os pensamentos indesejáveis de nossa memória, mas podemos reeditá-la para modificar tal situação. Quando nascemos de novo, o Senhor Jesus nos liberta do velho homem e da culpa e também das práticas pecaminosas que paralisam, que sufocam, que trazem tristeza e desânimo ao homem sem Deus. Paulo ainda escreveu: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o subitem 1.2, o tema é: em Jesus obtemos a restauração. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías descreve-nos algumas características de Jesus. O texto afirma que ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Jesus conheceu a dor e o sofrimento. Sabia o que era ser desprezado e rejeitado injustamente. Todas as mazelas do ser humano, ele tomou sobre si, assumiu nossas enfermidades e doenças. Ao tornar-se a maldição por nós, o seu sacrifício na cruz trouxe-nos restauração, libertação da condenação eterna e cura espiritual. Seu sangue derramado na cruz do Calvário foi a garantia da remoção da nossa maldição, a fim de que pudéssemos desfrutar todas as bênçãos do Pai Eterno. E no subitem 1.3, o título é Paz de Espírito e de Coração. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, escreveu: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O ser humano pode desfrutar a verdadeira paz. A expressão das paz e prosperidade refere-se à ação divina, enquanto que uma fé firme é uma ação humana, algo pensado na mente ou guardado no coração. A experiência do novo nascimento exige que a pessoa se exercite e vigie, mantendo sua mente e coração ocupados com coisas que edificam. As preocupações devem ser levadas a Deus com confiança, através da oração, a fim de que possa desfrutar da verdadeira paz. Paulo escreveu: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro,
agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. E o item 2 tem por título: É preciso se desprender do passado. Não podemos viver o presente com a mente ocupada com as experiências negativas do passado. Precisamos mudar o foco da nossa atenção e dar plena liberdade para que o Espírito Santo processe em nós a cura interior. Somente Deus pode conceder-nos a verdadeira paz. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. E o subitem 2.1 tem por título: Remova as recordações indesejáveis. Quando realizamos uma reflexão sobre os fatos ocorridos em nosso íntimo e recordamos das nossas experiências, é possível que ainda encontremos resquícios de ações que causam culpa, que precisam ser tratadas. A culpa é o resultado de procedimentos de atos falhos, pequenos ou grandes, que realizamos no passado. Para processar a cura interior, é necessário agir como Davi, arrepender dos erros e confessá-los ao Senhor. As recordações indesejáveis são amontoados de pequenas coisas, tais como mentiras ou palavras ferinas. Elas aparecem à memória como resultantes do egoísmo alimentado durante a infância, da rebelião desenvolvida na adolescência e pelo individualismo na fase adulta. Recordações indesejáveis são exposições de confrontos violentos e ressentimentos ocultos. Suas lembranças produzem um sentimento de angústia e dor. Não convém mantê-las armazenadas por muito tempo em nossa memória. E no subitem 2.2, o título é Tratamento direto na causa e não no sintoma. Manter o problema em segredo não é a solução. Negá-lo para ocultá-lo não resolve a situação. Davi procedeu da maneira mais correta. Reconheceu o seu pecado, confessou-o a Deus, creu no poder de Deus para perdoar pecados e não mais cometê-los. Agir como Adão, que procurou arranjar desculpas para os seus erros e se escondeu entre as árvores da hipocrisia, não lhe trouxe libertação. O essencial não é tentar encontrar uma razão para justificar o pecado e continuar pecando. A libertação é fruto do conhecimento da verdade. A verdade liberta. O homem carnal vive fragilizado sob a influência de uma sociedade pecaminosa. Os ímpios não medem esforços para seduzir outras pessoas a fazê-las pecar. Temos a opção de não cedermos à tentação. Martinho Lutero disse o seguinte:
Você não pode evitar que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninhos sobre ela. É certo que ninguém consegue evitar que a tentação venha-lhe à mente, mas pode evitar que ela o domine. E no subitem 2.3, o título é A Paz que Cura. O Espírito Santo auxilia-nos a desfrutar da paz que excede todo entendimento. A paz que Cristo nos dá produz cura interior e aniquila as experiências amargas e frustrantes vividas no passado. Em Jesus, adquirimos um relacionamento harmonioso com o Espírito Santo. O Espírito de Deus coopera para que possamos alcançar a graça salvadora de Cristo Jesus. É o Espírito do Senhor quem nos ajuda a desfrutar as bênçãos. Ele habita em nosso coração, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos unge com o poder de Deus. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27. E no tópico 3, o nosso tema é: o inimigo não quer que alcancemos a cura. O inimigo procura manter um arquivo de dados contendo todas as nossas fraquezas e os nossos sentimentos mais doloridos. Ele armazena os nossos fracassos e temores para servirem de acusação diante de Deus. É de seu interesse manter pessoa prisioneira em seus pecados e culpas para acusá-la e destruí-la. E no subitem 3.1, o título é: Não dê ouvido às mentiras do diabo. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Só poderemos obter a cura interior completa se formos capazes de perdoar àqueles que nos magoam e nos ferem. E no subitem 3.2, o título é: Devemos confiar em nosso pastor. Jesus disse para sermos humildes de coração. A humildade e a sinceridade caminham juntas. Para buscarmos o Deus com sinceridade, precisamos de humildade. O orgulho é um impeditivo para que muitas pessoas alcancem o auxílio espiritual. O orgulhoso reluta e não quer que outros saibam do seu passado. Não querem que outros percebam que se encontram presas espiritualmente.
Suas lembranças são como feridas dolorosas. Elas trazem à tona um sentimento de dor que sai do fundo da alma. Deus estabeleceu pessoas como pastores para nos ajudar a superar as barreiras pela administração da palavra. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. E o subitem 3.3 tem por título Vida com Abundância. Jesus é o bom pastor. Ele disse: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Foi por intermédio de Jesus que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Tudo isso é feito por Deus, o qual foi por meio de Cristo que nos transforma de inimigos em amigos. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos deles. Escreveu Paulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ser amigo de Deus não significa ter uma vida terrena com ausência de adversidades e aflições. Todavia, é possível viver com Cristo e sentir o gozo da alegria, da paz, da esperança, do amor, da fé, da segurança, entre tantas outras bênçãos que estão reservadas aos membros da família de Deus. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Efésios, capítulo 2, versículo 19. E concluindo a nossa lição deste domingo, com o término deste estudo, lição número 4, desejamos que o Espírito Santo ajude-nos a conservarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Mesmo vivendo em um mundo repleto de dores e aflições, aprendemos que é possível desfrutar da paz, da alegria e da vida abundante em Cristo. E que possamos permanecer em oração vigilante, sermos constantes e guardar o coração e a mente, a fim de não sermos sufocados com as ofertas ilusórias deste mundo vil, pois elas não nos edificam e ainda nos impedem de crescermos em graça e em sabedoria. E concluímos então esta nossa lição. E aprendemos que somente em Cristo teremos a suficiência para restaurarmos o nosso âmago, o nosso ser, na sua totalidade. Que Deus, portanto, abençoe a todos vocês. E na próxima semana estaremos de volta com a lição número 5. Até lá.